Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio de Matemática e eu estou aqui hoje para resolver com vocês o material de apoio ao currículo de matemática do Governo do Estado de São Paulo, do nono ano, volume 1, que é referente ao primeiro bimestre. Ok, pessoal? Vamos lá então, vamos dar uma estudadinha? Lembrando que o objetivo aqui não é fazer o estudo das habilidades e das atividades desde o início dos conceitos, não é desenvolver habilidade aqui. É apenas fazer uma correção, fazer uma retomada. Se for o caso, uma recuperação aí, né? Para quem tiver aí um pouco perdido, ok? Que eu vou pedir para que vocês deixem também no jeito? Se o professor de vocês autoriza o uso da calculadora, algumas operações mais complexas, mais demoradas, a gente vai estar fazendo na calculadora, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira atividade é uma retomada dos conjuntos numéricos. Então vamos fazer a leitura dela. Vamos conversar sobre os conjuntos numéricos que você já conheceu. Escreva as principais características referentes aos conjuntos numéricos. Em seguida, seu professor fará uma síntese sobre o assunto. Bom, vamos retomar então o primeiro conjunto numérico que a gente estudou. Vocês lembram qual é? Acredito que sim, né? Acredito que vocês lembrem que o primeiro conjunto numérico que a gente estudou é o conjunto dos números naturais. Primeiro conjunto de números que a gente aprende. O conjunto dos números naturais, lembrando, ele tem um símbolo, ok? O símbolo, esse N com um tracinho na lateral aqui. E a gente vai colocar aqui alguns números que fazem parte desse conjunto. Vocês lembram qual é? Acredito que sim, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Onde termina isso? Lá no infinito. E são todos os números inteiros positivos e vai terminar lá no infinito. Na sequência, gente, a gente aprende os inteiros, ok? Os números inteiros é representado pela letra Z, com mais um traço na lateral aqui, né? E aí nós temos os números negativos. Então vem lá do menos infinito, né? Vou colocar aqui alguns exemplos. O número 0, que ele não é nem positivo nem negativo, é um número neutro, e a gente vai para o lado positivo. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Lembrando que a gente não tem a necessidade de colocar o sinal de mais para mostrar que ele é positivo, ok? Na sequência, a gente aprende os números racionais. Os números racionais, ele é representado pela letra Q e mais esse traço aqui. E a definição dos números racionais é que são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Tá? Os números naturais todos podem ser escritos em forma de fração. Os números inteiros todos podem ser escritos em forma de fração. Então vamos colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, menos 1/2. Uma outra particularidade aqui é que tanto faz o sinal, se é positivo ou negativo, tá? Porque o conjunto dos racionais ele abrange tanto os naturais quanto os inteiros, frações e números decimais. Então a gente pode colocar aqui o número decimal que esse representa, que é o menos 0,5. Uma outra fração aqui, 4/7, enfim. Dá para escrever em forma de fração, independente de ser positivo ou negativo, é um número racional. Ok? Depois, a gente aprende um conjunto que não tem nada a ver com os números racionais, que são os números irracionais. Os números irracionais, ao contrário dos números racionais, né, que é representado por essa letrinha aqui, esse i mais um tracinho, eles são números que não são possíveis, que não é possível escrevê-los em forma de fração. O mais conhecido, né, que a gente estuda bastante, que a gente trabalha bastante, é o número π, que a gente costuma arredondar para 3,14. As raízes não exatas também é um exemplo bom desse tipo de número irracional. E outros, a gente tem vários outros infinitos números irracionais aí, mas só para exemplificar, só para ilustrar, a gente vai usar esses daqui, ok? A junção de todos esses conjuntos numéricos aqui, ele resulta em um conjunto universal que é chamado de conjunto dos reais. Provavelmente o professor de vocês já deve ter falado sobre isso,
que é representado pela letra R mais esse traço aqui. Ok? O conjunto dos números reais ele vai ser o nosso conjunto universal até a segunda série do ensino médio, porque na terceira série do ensino médio a gente aprende um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos. Se a gente fosse representar esses conjuntos em um diagrama, nós teríamos então um diagrama maior, que é o diagrama universal aqui, que é o conjunto dos reais, que é o maior. Dentro dele eu vou começar colocando desde o menor, que é o natural. Então o conjunto dos naturais seria o conjunto menor de todos eles. O conjunto dos inteiros abrange os naturais mais os números inteiros negativos, ok? Que é o segundo conjunto aqui. Depois, o terceiro conjunto maior que eles, que esses dois que eu coloquei, é o conjunto dos racionais, que admite os naturais, os inteiros e as frações. Tudo que é possível escrever em forma de fração é racional, independente de ser positivo e negativo. E nós temos também um conjunto à parte aqui, dentro dos reais, que é o conjunto dos irracionais, que são aqueles números que não podem ser escritos em forma de fração. Ou seja, são números decimais infinitos e a parte decimal ela é infinita e não periódica, ela não tem um período. Então a gente nunca sabe qual é o próximo número que vem na parte decimal. E aí a gente usou como exemplo aqui o número π, né, as raízes não exatas, enfim, e assim sucessivamente. Eu acredito que com isso, gente, já dá para a gente ter um início aí, uma retomada do que é os conjuntos numéricos, ok? Então, continuando, essa próxima atividade é a atividade 2, escrevendo os números racionais na forma decimal. Então, a gente vai começar pela atividade 2.1, ok? A atividade 2.1, ela pede para que nós transformemos essas frações em números decimais, na forma decimal. E a gente explicar como fez isso. Bom, gente, é muito simples. A gente pega cada fração dessa, para transformar em número decimal, é apenas fazer uma divisão, né? Fração, divisão. Então, a gente dividindo 20 por 4 encontra o número 5. Pronto. Já tenho aqui um decimal finito. A segunda fração que a gente tem ali é o número 10 quartos. Ou seja, 10 dividido por 4. Então, se a gente dividir 10 por 4, nós vamos chegar em 2,5. Ok? Então, outro decimal finito aqui. Aqui a gente tem um decimal exato e aqui a gente tem um decimal finito, né? Porque ele tem a parte decimal aqui, mas a gente já consegue visualizar ela aqui. Depois a gente tem o número menos 6 décimos, né? A fração menos 6 décimos. Se a gente dividir menos 6 décimos usando aquela regra de divisão por 10, 100, 1000 e sucessivamente, a gente sabe que tem que andar uma casa para a esquerda. Então a gente coloca menos o 6 um pouquinho afastado, porque a gente vai pegar a vírgula que fica no final dele e trazer aqui para frente dele. Então nós temos aqui menos 0,6, outro decimal finito, ok? O próximo número, né, a próxima fração é o menos 83 300avos. Vou fazer aqui na parte de baixo, menos 83 300avos. Esse número ele é um pouquinho mais trabalhoso para a gente fazer a divisão, né, manualmente. Então eu até aconselho vocês utilizarem a calculadora, não tem problema, porque o nosso objetivo aqui não é aprender a fazer divisão nesse momento, tá? É sim aplicar, porque a divisão teoricamente a gente teria que já saber, né? Então, se a gente dividir 83 por 300, vamos fazer aqui na calculadora, 83 dividido por 300, nós vamos chegar no número 0,27 e o 6 que se repete até o infinito. Então, vamos lá, menos 83 300avos vai resultar em menos 0,27 meia, e esse 6 é o período, ele se repete até o infinito, ok? Temos mais uma dízima periódica aqui. E por fim, nós temos a fração 45 13avos. Também aconselho vocês, para a gente ganhar tempo, corre lá para a calculadora, né? Vamos digitar 45 dividido
por 13, porque a fração é divisão. E aí a gente encontra um número extenso aqui, que é o número 3,461538. Então vamos escrever ele aqui, né? 3,461538. Só que se vocês observarem na calculadora, essa parte aqui, olha, é a parte que se repete. Então esse número é uma dízima periódica, porque novamente começa 4,61538 e assim sucessivamente. Então nós temos aqui mais uma dízima periódica, ok? E com isso a atividade 2.1 está resolvida. Encontramos aqui um decimal exato, dois decimais aqui finitos e duas dízimas periódicas. Indo para a atividade 2.2 agora, então vamos lá, 2.2, para a gente ter uma referência aqui. Escolha um critério e separe os números racionais na forma decimal em categorias a partir de suas características. Explique seu critério e faça uma análise desses números racionais. Bom, os números racionais, né, as frações, quando geram os decimais, pode gerar dois tipos de decimais, ou decimais finitos ou dízimas periódicas. Então, eu classificaria nessas duas categorias aí. Decimais finitos, né? Então, decimais finitos, ou seja, né, que tem fim ali, quais são? Então, vamos começar. O 5, né, que foi a nossa primeira fração lá. Depois, 2,5, ok? E depois, o menos 0,6. Certinho, gente? A outra categoria são as dízimas periódicas, que nós encontramos aí. Então, vamos lá. Dízimas periódicas. E vamos escrevê-las aqui, então. As dízimas periódicas que nós encontramos foram menos 0,276, né, com 6 sendo o período. 45/13, que resultou naquele número gigantesco, que é o 3,461538. Esse é o período. E eu esqueci, gente, agora que eu vi, ficou uma fração para trás, que é o 2/6. Né? Lá na atividade 2.1, né, eu esqueci de resolver a 2/6. Ela é simples também, né? 2 dividido por 6. A gente pode até simplificar, né? Achar o divisor comum. No caso aqui, como os dois são pares, são divisíveis por 2. Então, nós vamos ter 1/3. E se a gente dividir 1 para 3, acredito que vocês saibam que dá 0,3333. E esse 3 é o período, portanto, nós temos uma dízima periódica. Logo, aqui na atividade 2.2, o 1/3 ali, que resultou nessa dízima periódica, a gente precisa acrescentar aqui. Ok? Diante disso, resolvemos a atividade 2.2. A atividade 2.3, que nós vamos iniciar ela aqui, só para ter uma referência, pede que a gente observe os números racionais 0,5, 23,4, menos 0,354, 6,23, 0,232323 é uma dízima periódica, né? 2,12222, que é uma dízima periódica, e o número 3,245353, que também é uma dízima periódica. Eles estão na representação decimal e pede para que nós escrevemos eles na forma de fração, né? Na forma fracionária. Então, começando pelo 0,5, vocês lembram que 0,5 representa a metade? E qual que é a fração da metade? Essa ficou muito fácil, né? 1/2, ok? Pode ser 10/20, ok? Pode ser 4/8, frações equivalentes em geral. Mas o decimal 0,5, se a gente escrever 1/2, que é a metade, já está bem respondido, ok? O próximo que a gente tem ali é o 23,4. Então, 23,4, a gente percebe que tem uma casa após a vírgula, né?
Então, para a gente poder tirar essa vírgula e fazer uma fração rapidinho e bem fácil, o que a gente faz? Escreve o número sem a vírgula, ok? Quando eu tiro a vírgula, na verdade não é que eu tirei, ela foi para o final do número, então ela está aqui depois do 4, né? No final do número, depois do 4. E para que ele voltasse lá onde ele estava, lá onde era inicialmente o número decimal, a gente vai precisar dividir isso por 10, correto? Então, 234 dividido por 10 é uma fração. Pode simplificar, mas, de acordo com o que ele pediu aqui, já está bem respondido, certo? Na sequência, a gente tem o número 6,23. O número 6,23 tem duas casas decimais. A gente pode usar a mesma estratégia, viu, gente? Tira a vírgula, 6, 2, 3, que vira 623. E agora, em vez de dividir por 10, nós vamos dividir por 100, porque são duas casas decimais. Perfeito. Então, resolvemos aqui o número 6,23, que se transformou em 623 centésimos. Ok? As dízimas periódicas, gente, eu vou passar aqui rapidinho a definição, né? Como que a gente resolve isso, como que a gente aprende a resolver isso desde o 7º ano, tá? Então, o primeiro número é o 0,23, que é a dízima periódica. Acompanha comigo. O 0,23, ele é uma dízima periódica e a gente vai representar esse número por x. Deixa eu só colocar o tracinho em cima do 2 e do 3 ali, tá? Para mostrar que ele é a dízima periódica. Diante disso, a gente vai chamar esse número de x e a gente vai obter o seguinte, que x é igual a 0,23, 23, 23 e assim sucessivamente, aliás, infinitamente, e chamaremos de equação 1. Após a vírgula aparece a parte periódica com dois algarismos, então a gente multiplica por 100. Por que a gente vai fazer isso? Até pegar a primeira parte do período. Então nós vamos multiplicar por 100, porque tem aí dois algarismos no período. No caso é o 2 e o 3, que se repete. Então, multiplicando aí por 100, então se a gente fizer 100 vezes x dá 100x, e 100 vezes 0,2323 infinitamente, nós teremos 23,23, que é o período da dízima aí. E chamaremos ela então de equação 2. Ok? E na sequência, nós vamos subtrair a equação 1, que é o 0,232323, da equação 2, que é o 100x ali, 23,2323 e sucessivamente. Mas fazendo aqui, olha, a subtração do 100 pelo x, então se eu tenho 100x, 100x menos x. Então quantos x eu vou ter? 99, certo? Se eu tenho 100x e eu vou subtrair um x só, vai me sobrar 99x. Tá? Se eu tenho 23,23, 23 e assim sucessivamente, e vou subtrair desse número 0,232323, vai me sobrar apenas a parte inteira, que é o 23. Portanto, né, isolando a letra x, a gente faz um isolamento aqui, lembrando que isso é apenas uma revisãozinha, vocês já aprenderam isso lá no 7º ano, é apenas uma retomada, né? Isolando a letra x, a gente vai ter 23,99avos. Lembrando que o 99 passou dividindo porque ele está multiplicando do lado esquerdo da igualdade. Então, se ele está multiplicando do lado esquerdo da igualdade, ele passa com a operação inversa, que é a divisão. Ok, gente? E assim acontece, né, talvez com um pouquinho mais de detalhes, nas outras dízimas periódicas. A próxima dízima periódica é o 2,12. 2,12, lembrando que é só o 2 que se repete, tá? Então, deixa eu marcar certinho aqui o risco em cima do 2, que é só ele que se repete, ok? E aí, nós vamos chamar esse número de x, inicialmente. É aquela retomada que a gente está fazendo, que aprende no 7º ano, no 8º ano de dízimas periódicas. Aí, a gente tem, então, que x é igual a 2,1, 2222, que vai para o infinito. Essa nós vamos chamar de equação 1. E aqui, nós vamos multiplicar primeiro por 10, né? Então, vamos somente pegar a parte que se repete após a vírgula. Ou melhor, nós vamos deixar somente a parte que se repete após a vírgula. Para isso, multiplica-se, então, por 10.
Então, a gente vai andar uma casa para a direita com a vírgula e vai multiplicar por 10. E nós vamos encontrar aqui, se a gente multiplicar o x por 10, nós vamos encontrar 10x, está aqui, ó, né? E se a gente multiplicar 2,1222 por 10, essa vírgula vai andar uma casa para a direita, e nós vamos encontrar 21,222, e o 2 é o período, e ele vai para o infinito. Então, essa vai ser a nossa primeira equação que nós vamos trabalhar. Na sequência, o que nós vamos fazer? A parte periódica apresenta somente um algarismo, então multiplica-se por 10, mais uma vez. Então, como a parte periódica ali é só o 2, é apenas um algarismo, né? A gente pode ver aqui. Então, a gente vai multiplicar por 10 só mais uma vez, para poder trazê-lo aqui para a parte inteira. Então, se eu já multipliquei por 10 e novamente vou multiplicar por 10, seria a mesma coisa que pegar a equação inicial, que é essa daqui, olha, e multiplicar ela direto por 100. Ok? Se nós multiplicarmos ela direto por 100, nós vamos chegar aqui, ó. X vezes 100, 100x, né? E 2,1222 por 100 vai dar 212,2222, que é o período aqui da nossa dízima periódica. Feito isso, nós vamos subtrair a equação 1 da equação 2. Então, vamos lá. Então, se a gente fizer o 100x menos o 10x que a gente achou anteriormente aqui, olha, então é esse 100x aqui, que é da equação 2, menos o 10x aqui da equação 1, a gente vai encontrar 90x, ok? Fazendo isso com o outro lado da igualdade, 212,222 menos 21,222, na hora que nós fazemos essa subtração, a gente encontra aqui 191. Né? E aí, isolando o x, como a gente já aprendeu, então isolando o x aqui, nós vamos ter como resposta a fração 191/90. Beleza, pessoal? É só uma retomada mesmo, é só para relembrar. Vocês já devem ter aprendido isso. Bom, nosso próximo número decimal é o 3,24 com 53 sendo período aqui. O procedimento é praticamente o mesmo, tá? Talvez um pouco mais de detalhes aí, mas aí a gente vai chamar de x esse número, ok? Então, x igual a 3,24, 53, 53 e assim vai. E aí a gente vai começar multiplicando por 100, porque a gente vai pegar a parte não periódica e trazer para o lado esquerdo aqui, né? Trazer para a parte inteira. Só que se a gente multiplica um lado por 100, a gente também multiplica o outro. Então, a gente multiplica tanto o x quanto o decimal por 100. E aí a gente vai encontrar 100 vezes x, 100x, né? 3,24, 53, 53, 53, 324,53. Então, aqui nós temos a nossa primeira equação. Dando sequência nisso, a parte periódica precisa vir, né, para a parte inteira ali. Então, a gente precisa trazer pelo menos uma vez esse período aqui para o lado esquerdo da vírgula. E aí a gente precisa multiplicar mais uma vez por 100. Ou a gente multiplicaria diretamente, né, a nossa equação inicial aqui por 10.000. Né? Eu andaria as 4 casas e traria para cá. Por que eu tenho que multiplicar primeiro por 100 e depois por 100 novamente? Porque depois da vírgula só pode ficar o período. Então, eu trouxe a parte não periódica primeiro, que tinha 2 algarismos, por isso que eu multipliquei por 100. E depois eu tive que trazer uma parte do período, que também tem 2 algarismos, né, que é o 53. Multipliquei mais uma vez por 100. E aí, eu vou encontrar esse número aqui, né? 32.453,53, e assim sucessivamente. Vamos chamar ela, então, de equação 2. E aí é fazer a subtração da equação 2 pela 1. E aí nós vemos aí que vai dar esse valor, 9.900, igual a 32.129, isola o x. Então vai dar 32.129 dividido por 9.900. Então nós também transformamos aqui as frações. A gente pode até colocar aqui, olha,
Então, terminando de responder a questão 2.3, então a primeira dízima periódica que a gente tem é o 0,23, vamos colocar o período aqui, e vamos colocar a fração que representa, lembrando que é 23,99avos, ok? A segunda dízima periódica é o 2,12, e esse 2 é o período, é o que se repete, né? Opa, perdão, vamos colocar um sinal de igual aqui, em vez de 3 pontinhos. Qual é a fração que vai representá-lo? Vai ser a fração 191 dividido por 90, foi a segunda fração que nós encontramos lá. E por fim, nós temos o número 3,2453, lembrando que o 53 é o período, né? É o que se repete até o infinito. Então, nós teremos 32.129 dividido por 9.900. Terminamos aqui de responder a atividade 2 com as frações aí que foram solicitadas. Ok? Dando sequência, nós temos aqui a atividade 3, né? A localização de números racionais na reta numérica. Eu espero que vocês lembrem, né, que a reta numérica tem o centro o zero, né, o ponto zero. Do lado direito, os números positivos, do lado direito do zero, ok? Isso vai para o infinito. E do lado esquerdo, os números negativos, certo? Então, nós vamos ter que localizar os números na reta numérica e depois, de certa forma, explicar como que a gente fez isso. Não tem muito segredo, perfeito? Então, vamos lá. Quando for número exato, a gente já vem aqui e acha o ponto. Quando for decimal, a gente talvez não tenha muita dificuldade, a gente aproxima, a gente faz uma estimativa aqui. Quando for fração, a gente faz a divisão, encontra o decimal, também localiza na reta. Mais ou menos por aproximação, tá, gente? Para ficar perfeito, teria que ter um software aí, ok? Mas só para a gente ter uma noção de como isso acontece na reta. O primeiro número que a gente tem é o menos 4. Eu gosto muito de fazer o seguinte, cada número eu represento por uma letra, fica mais fácil. Tá? Aí fica a critério de vocês. Eu vou chamar o menos 4 de A, o 0,5 de B, o menos 2,32, que é uma dízima periódica, de C, o 5 quartos de D, o menos 12/13 de E, o 2,3 de F, 12 terços de G, e assim vai, né, gente? H, I e J. Aqui na nossa reta numérica, se a gente for localizar o ponto A, que é o menos 4, não aparece escrito o menos 4, mas a gente vem aqui e coloca, tá? Porque a reta é infinita. E aí a gente já vem aqui ó, no menos 4, que é o ponto A, e escreve a letrinha A aqui. O meu ponto B é o 0,5. Então, 0,5 eu preciso ver, ele é positivo ou negativo? Opa, não tem sinal. Então ele é positivo. O 0,5 é a metade, ou seja, ele está entre o 0 e o 1. Então eu venho aqui no meio, né, faço o ponto, e esse ponto aqui entre o 0 e o 1 é o meu ponto B, que está simbolizando aqui o 0,5. Na sequência, eu tenho o ponto C, que é o menos 2,32, lembrando que é uma dízima periódica, mas como nós vamos fazer a aproximação, então vamos lá. Menos 2,32 fica entre menos 2 e menos 3, mais perto de quem? Eu tenho que pensar, ele fica mais perto do menos 2 ou mais perto do menos 3? Óbvio que é mais perto do menos 2, então a gente vem mais ou menos aqui, faz uma estimativa aqui, né? E marca o ponto C, que mais ou menos é aqui que ele vai se encontrar. Ok, gente? Bom, na sequência a gente tem 5 quartos. Eu aconselho vocês a fazerem a divisão, né? 5 dividido por 4, a gente sabe que dá 1,25. Então, lá na reta numérica, como ele não tem sinal, né? Então a gente sabe que é positivo, a gente vai achar o número 1,5, que é mais que 1, menos que 2, e só que está bem mais perto do 1, né? Então, mais ou menos aqui, a gente tem o ponto D, que é 1,25, ok? O ponto E, menos 12/13, também, menos 12/13. Esse daqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou correr aqui na calculadora, mas eu já sei que a resposta é negativa.
certo? Então eu coloco 12 dividido por 13. E nós vamos encontrar uma dízima periódica gigantesca, mas eu vou colocar a primeira parte do período, que é 0,923076. Então, vamos lá. Esse número aqui, ele resulta em 0,923076. E isso vai se repetindo, tá? Esse número 0,9, ele está muito perto do 1, né? Só que, no caso, é menos 1, porque é negativo. Então, a gente vai pegar aqui do 0, caminhar para o menos 1, não bem em cima do menos 1, mas assim, muito próximo, nós vamos fazer esse ponto aí, ok? Esse ponto aqui, então, é o ponto E, representado pela letrinha E. Certo, gente? A letrinha F é o 2,3, fácil de achar também. É maior que 2, menor que 3, mais próximo do 2, certo? Mas ainda não chega na metade do caminho, né? Então, a gente marca mais ou menos aqui e coloca o ponto F para simbolizar o 2,3. O ponto G é uma fração 12 por 3, gente. Essa aqui é facinho, né? Então, 12 dividido por 3, a gente sabe que dá 4, certo? Então, o número 4 está fácil de achar, é um número exato, né? Então, a gente vem aqui em cima do 4, marca o ponto e marca G. Perfeito? O ponto H é menos 0,7, então ele fica do lado esquerdo do zero, mas ainda não chega no menos 1, então ele é menor que zero, só que ele ainda é maior que menos 1. Olha que coisa, né? É difícil até de raciocinar, mas ele é um número menor que zero, só que maior que menos 1. E ele ainda não chegou lá no menos 1. Passou um pouquinho da metade do caminho, então a gente marca aqui mais ou menos, ok? E aí marca o ponto H para representá-lo, certo? O ponto I é o menos 2,32. Não sei se vocês lembram, mas a gente já tinha anotado aqui ele como dízima periódica, então vai bater bem em cima. O ponto C e o ponto I, eles vão ficar exatamente um em cima do outro, né? São praticamente aí o mesmo ponto. A diferença é irrisória, como eu disse, só em um aplicativo, só em um software para a gente conseguir enxergar essa diferença aí. E por fim, a gente tem o último ponto, o ponto J aqui, né? Que é 1,251, 1,251. Nós já marcamos aqui 1,25. Vocês lembram no ponto D? O ponto D aqui, a hora que a gente dividiu 5 por 4, nós marcamos 1,25. E ele quer que a gente localize o ponto 1,251. Né? Praticamente também o mesmo ponto. Então, eu vou colocar o J aqui, junto com o D, né? Porque praticamente não vai ter diferença. Então, as estratégias que nós usamos, né? Como que a gente procedeu para localizar? Simples. O número decimal a gente aproximava aqui na reta, o número exato a gente já marcava o ponto exatamente em cima do número, e quando tinha a fração, a gente fazia a divisão. Simplesmente isso. Ok?